Atos 13, 42 a 52 diz assim: Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos judeus dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que você seja para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. A gente vê aqui, a palavra de Deus não volta vazia, vai trazer ou salvação ou juízo, né? Salvação para aqueles que crerem. É maravilhoso como a gente vê aqui que muitos dos judeus creram, outros não creram, e muitos dos gentios creram também. E a conclusão, verso 48, é que e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna, né? Maravilhoso também ver que Paulo e Barnabé, pregando a palavra de Deus, aqueles que aceitaram a palavra, Paulo e Barnabé diz: agora vocês fiquem firmes, né, na graça de Deus, fiquem firmes. Isso no primeiro sábado na sinagoga. Depois no próximo sábado eles pediram para que eles voltassem para falar as mesmas coisas. Quase a cidade inteira se reúne para ouvir, diz aqui o texto, e os judeus então ficaram mordendo de inveja e blasfemaram contra a palavra do Senhor. Mas a obra do Senhor continua, e eles expulsaram, né, lá Paulo e Barnabé do território, e aí eles fazem aquilo que Jesus falou para fazer. Então, sacode a poeira, eles não querem ouvir, então estamos indo para outra cidade, para Icônio. Agora aqueles que aceitaram a palavra, diz aqui os discípulos, né? Porém estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então naquela cidade, onde ali houve conversões, agora, e outros rejeitaram, mas os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E assim vai se cumprindo aquilo que Jesus falou para nós fazermos, né? E de fazer discípulos de todas as nações, né? Que Deus nos conceda a graça de assim fazermos, levando a palavra do Senhor. Uns vão ouvir, outros vão rejeitar, mas a palavra de Deus não volta vazia. Vamos fazer nossos pedidos de oração.